aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Kelly, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre casos criminais reais, sobrenaturais e curiosos, então muito provavelmente se você tá aqui nesse vídeo é porque você gosta desse tipo de conteúdo. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo para não perder os próximos vídeos. O seu like também é muito importante, então já clica no gostei no comecinho, porque isso vai me ajudar muito com a divulgação. Eu vou deixar linkado aqui na descrição todos os créditos das fontes que eu utilizei para fazer esse vídeo e tem outras informações importantes lá também, então eu sugiro que vocês leiam e bora pro vídeo de hoje. Essa daqui é a Leonarda Cianciulli, uma serial killer italiana, e ela ficou muito conhecida porque ela simplesmente transformava as vítimas dela em bolo e sabão. Mas a história da Leonarda começou a ser traçada antes mesmo dela nascer. A mãe dela, a Emília Dinolfi, vinha de uma família nobre, tinha uma boa educação e também era muito bonita. A Emília já tinha uma idade que os pais dela consideravam que seria boa para ela se casar, então eles começaram a procurar pretendentes para ela, mas o que eles não sabiam é que nas redondezas existia um homem que já estava de olho na Emília. O nome desse homem era Mariano Cianciulli, ele era um morador local de classe baixa, então não era o tipo de pessoa que a família da Emília deixaria ela se relacionar. Eles eram de mundos completamente diferentes e muito provavelmente eles nunca teriam se cruzado se não fosse a obsessão do Mariano pela Emília. Em uma noite no ano de 1893, a Emília participou de um jantar junto com alguns amigos e uns pretendentes que ela tinha. E quando o jantar acabou, ela voltou para casa sozinha e no meio do caminho ela encontrou o Mariano. Ele estava bêbado e acabou atacando ela, e ela lutou com todas as forças que ela tinha, mas ele era muito mais forte do que ela, então ela não conseguiu resistir e ele acabou abusando dela naquela noite. Depois que o Mariano acabou, ele fugiu e deixou a Emília lá sozinha. Ela ficou muito machucada, sangrando, cheia de hematomas, mas ela juntou o resto das forças que ela tinha e conseguiu se levantar e voltar para casa, mas manteve tudo em segredo. A Emília ficou muito deprimida com o que tinha acontecido, ela tinha muito medo de encontrar o Mariano de novo e mais medo ainda de que alguém descobrisse o que tinha acontecido com ela. Mas ela não conseguiu esconder por muito tempo, porque por causa do abuso ela acabou engravidando. Então, quando os pais da Emília descobriram, eles ficaram furiosos e eles acabaram tomando uma decisão que surpreendeu muito ela e a mim também quando eu li a história, porque assim, gente, sem pé nem cabeça. Eles simplesmente chamaram a família do Mariano para casa deles e disse que eles dois iriam ter que se casar e usaram como justificativa de que isso protegeria a honra da Emília e da família. Então a Emília foi obrigada a se casar com aquele homem que tinha abusado dela e como eu falei pra vocês, ele não era um nobre, então assim que ela se casou, ela meio que foi expulsa da família porque eles não queriam mais ter contato com ela, muito menos com o Mariano e nem com o filho que ela estava esperando. O casamento deles foi péssimo e ela sofreu muito, todo tipo de abuso. O Mariano era um marido terrível, ele vivia bêbado e em pouco tempo ela se viu na miséria, que era muito diferente da vida que ela tinha antes. Compreensivelmente, a Emília nunca superou o que aconteceu com ela e ela passou a desenvolver um ódio muito grande pelo Mariano, mas não só por ele, também pelo filho que ela estava esperando. Leonarda Cianciulli nasceu no dia 18 de abril de 1894 em Montella, uma província de Avellino localizada na Itália. A infância dela foi marcada por diversos abusos físicos e psicológicos por parte da mãe, e ela cresceu ouvindo que havia sido amaldiçoada com má sorte por uma bruxa quando ainda estava no útero. Quando ainda era jovem, ela tentou tirar a própria vida 2 vezes. Alguns anos depois, seu pai faleceu e sua mãe se casou novamente e tentou se livrar da Leonarda arranjando um casamento com um comerciante, mas ela não aceitou e resistiu até os 23 anos. Em 1917, a Leonarda não aguentava mais morar com a mãe e se casou com um atendente de registros de nome Raffaele Passardi. A mãe dela desaprovou o casamento e rogou uma maldição neles. Em 1927, a Leonarda foi presa acusada de fraude e em 1930 a casa deles foi destruída por um terremoto, mas a Leonarda achava que tudo isso acontecia por causa da maldição da mãe. Depois do terremoto, ela e o marido se mudaram para Corrégio. Um dia ela encontrou uma vidente que previu que a Leonarda perderia todos os filhos antes de morrer. Mas ela tentou contornar a situação e foi procurar uma cigana que leu as suas mãos e disse, abre aspas, na sua mão direita vejo a prisão. Na sua mão esquerda, um asilo para criminosos. Fecha aspas. Ao longo de sua vida, a Leonarda engravidou 17 vezes, mas infelizmente sofreu 3 abortos espontâneos. Tragicamente, 10 de seus filhos morreram antes de atingirem a adolescência. Restaram apenas 4 filhos, e entre eles, o favorito de Leonarda era seu filho mais velho de nome Giuseppe. A Leonarda conseguiu abrir uma pequena loja e ela rapidamente se tornou uma figura popular e respeitada no local, e os vizinhos a descreviam como uma pessoa maravilhosa. Porém, para o desespero dela,
dela, o Giuseppe, foi convocado para servir o exército durante a Segunda Guerra Mundial em 1939. A Leonarda era uma pessoa muito supersticiosa, então ela passou a acreditar que para manter o filho dela em segurança, ela tinha que fazer sacrifícios humanos. Não fica muito claro de onde ela tirou essa ideia, porque o catolicismo, que era a religião predominante na Itália naquela época, não aprovava esse tipo de prática, inclusive eles proibiam. E a cultura cigana também não tem nada falando sobre sacrifícios humanos. Faustina Sete foi a primeira pessoa que a Leonarda escolheu como vítima. Em 1939, a Leonarda convidou a Faustina para sua residência, dizendo que poderia ajudá-la a encontrar um marido. Lá, ela instruiu a Faustina a escrever cartas aos seus familiares, informando-os que ela iria visitar um pretendente no exterior. No entanto, a Leonarda sedou a Faustina com vinho batizado antes de tirar sua vida utilizando um machado. Posteriormente, a Leonarda cortou o corpo da Faustina em 9 partes e guardou o sangue em um recipiente. Em sua declaração oficial, depois de ser presa, ela disse, abre aspas, joguei os pedaços numa panela, acrescentei 7 quilos de soda cáustica que havia comprado para fazer sabão e mexi toda a mistura até que os pedaços se dissolvessem em um mingau grosso e escuro que despejei em vários baldes e esvaziei em uma fossa próxima. Quanto ao sangue da bacia, esperei que coagulasse, sequei no forno, moí e misturei com farinha, açúcar, chocolate, leite e ovos, além de um pouco de margarina, amassando todos os ingredientes juntos. Fiz muitos bolos crocantes para chá e servi para as senhoras que vieram me visitar, mas Giuseppe e eu também os comemos. A Leonarda ainda ficou com 30 mil liras que a Faustina pagou para que ela fizesse esse serviço de conseguir um marido para ela. No dia 5 de setembro de 1940, a Leonarda encontrou uma nova vítima, Francesca Soave. A Leonarda conseguiu convencer a Francesca de que tinha arranjado um emprego incrível para ela como professora no exterior. Ela foi tão convincente que fez a Francesca escrever cartas para os seus amigos contando sobre sua suposta viagem. Assim como ela já havia feito antes, a Leonarda ofereceu a Francesca uma taça de vinho, mas o que ela não sabia é que esse vinho estava misturado com a substância que a fez desmaiar completamente. E quando ela perdeu a consciência, a Leonarda aproveitou a oportunidade para tirar a vida dela utilizando um machado. Depois de cometer mais esse crime terrível, a Leonarda transformou o corpo da Francesca em bolos crocantes de chá e ainda ficou com o dinheiro dela. Porém, a terceira vítima da Leonarda foi a última. Virginia Cacioppo foi uma soprano incrível que já havia brilhado nos palcos da famosa ópera La Scala, em Milão. Ela foi alvo da crueldade de Leonarda. Ela convenceu a Virginia de que tinha conseguido uma vaga de emprego para ela em Florença com um empresário muito importante. Infelizmente, a Virginia caiu nessa armadilha. No dia 30 de setembro de 1940, ela foi visitar a Leonarda cheia de esperança, mas infelizmente ela não fazia ideia do que a esperava. Seguindo seu padrão cruel e macabro, a Leonarda ofereceu um vinho para a Virginia, mas é claro que esse vinho estava batizado. Assim que a Virginia bebeu, ela perdeu a consciência e a Leonarda usou mais uma vez um machado para tirar a vida de uma vítima indefesa. Mas dessa vez, além de transformar o corpo da vítima em bolo e distribuir para os vizinhos, ela derreteu a carne e transformou em sabão. Durante a confissão, a Leonarda disse, abre aspas, ela acabou na panela como as outras duas. A sua carne era gorda e branca. Quando derreteu, coloquei um frasco de perfume e depois de muito tempo fervendo, consegui fazer um sabão cremoso muito bom. Dei barras a vizinhos e conhecidos. Os bolos também eram melhores. Aquela mulher era mesmo doce. Fecha aspas. Bom, a essa altura, a Leonarda acreditava que ela tinha cometido o crime perfeito, mas ela não esperava que uma pessoa fosse desconfiar dela. Diferente das duas vítimas anteriores que não tinham parentes próximos e preocupados com o que aconteceu com elas, a Virginia Cacioppo tinha uma cunhada extremamente preocupada com seu paradeiro. Essa cunhada não acreditou nas cartas que detalhavam a rápida partida da Virginia e ela viu a vítima entrar na casa da Leonarda na noite que supostamente viajou. Imediatamente, a cunhada denunciou o desaparecimento da Virginia à polícia, que iniciou rapidamente uma investigação sobre a Leonarda. Inicialmente, ela negou tudo, ela disse que não tinha envolvimento com absolutamente nada, inclusive ela tentou usar a boa reputação que ela tinha na comunidade para justificar, ela disse que ela era uma boa mãe, uma boa cidadã, que jamais faria algo de ruim com qualquer pessoa, mas quando os policiais começaram a desconfiar do filho dela, né, o filho favorito, Giuseppe, ela rapidamente começou a confessar e contar tudo o que tinha acontecido. Durante o julgamento, a Leonarda também não demonstrou nenhum remorso e, inclusive, o promotor às vezes meio que dava alguns detalhes errados sobre o caso e ela levantava a mão e corrigia ele. Alguns relatam que ela até exibia um certo orgulho durante o julgamento e ela chegou a dizer a seguinte frase, abre aspas, eu dei à minha pátria a concha de cobre que usei para retirar a gordura das panelas, quando ela tanto precisava de metal nos últimos dias da guerra. Fecha aspas. Ela foi condenada por todos os crimes e o juiz sentenciou ela... Ai, que susto. Ai, meu Deus.
Bom, a Leonarda foi condenada por todos os crimes e ela foi sentenciada a 33 anos de prisão, o que bizarramente combinou perfeitamente com a profecia que a cigana disse para ela, porque ela passou 30 anos na prisão comum e mais 3 anos em um asilo criminal, que foi onde ela morreu. Enquanto ela estava presa, ela escreveu um livro de memórias intitulado como Confissão de uma Alma Amargurada. E nessas memórias ela dava dicas de como transformar o corpo humano em bolo e sabão, e só isso já deixa a história muito mais bizarra, porque não satisfeita com o que ela já tinha feito, ela simplesmente achou que seria uma boa ideia escrever e ensinar para as pessoas os métodos dela. Gente, inacreditável. Em 15 de outubro de 1970, aos 79 anos de idade, a Leonarda faleceu no asilo onde estava internada devido a uma hemorragia cerebral. O corpo de Leonarda Cianciulli foi devolvido à sua família para o enterro e as armas usadas nos crimes, incluindo a panela em que suas vítimas foram fervidas, foram doadas ao Museu de Criminologia de Roma e estão expostas até hoje. Para mim essa história é muito bizarra, mas eu quero saber o que você achou, então deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se você quiser também me dar alguma sugestão de outros casos que você quer ver por aqui, vai ser muito bem-vindo. Não esquece o seu like, eu tenho uma playlist de casos criminais completas aqui no canal, então você pode ir lá maratonar e até o próximo vídeo.